Eu sou o Matheus e agora vamos começar a falar dos conteúdos de fato. Bom, o primeiro tema geral, a primeira grade dos 3 blocos que a gente vai falar é o foco. Bom, e vou começar a falar sobre o foco. O que você tem que entender desde agora? Quem está falando aqui é o Matheus, mas não é o Matheus. Bom, como assim? Eu é que estou falando para vocês, mas tudo que eu for falar do foco agora foi tirado de um livro de um PhD de psicologia chamado Daniel Goleman. Então sou eu que estou falando, mas essas ideias que eu estou passando foram formadas por um profissional que tem um know-how muito grande. Para vocês terem ideia, Daniel Goleman, ele foi professor na Universidade de Harvard. Ele se formou lá. Ele trabalhou por 12 anos na revista New York Times, escrevendo sobre diversos assuntos. Então, realmente é um profissional que já tem um nome bem grande, já fez muita coisa, hoje ele é muito famoso. Ele foi quem difundiu um dos conceitos que estão cada vez mais populares, que se chama inteligência emocional. Você sabe o quanto isso é importante? Hoje, em qualquer profissão, você tem sim que ter um conhecimento técnico sobre o que você está fazendo. Mas ter controle e conhecimento das emoções é tão importante quanto saber a parte técnica do seu trabalho. Vou dar um exemplo. O câmera que está gravando, seja num estúdio ou, por exemplo, gravando os animais lá na savana da África. Ele tem que ter todo o conhecimento técnico na hora de gravar, tem que saber onde estão os botões, o que cada botão faz. Esse é o conhecimento técnico de qualquer trabalho. Porém, a inteligência emocional trata como ele vai lidar com ele mesmo. Como você vai reagir sob pressão? Como você reage quando está triste? Sua performance melhora quando você está feliz, quando você está irritado? Então, assim, as emoções elas estão completamente ligadas no teu desempenho profissional, independente de qual profissão seja. Pode ser um advogado, pode ser um jardineiro, pode ser o que você quiser. As emoções elas afetam completamente o teu desempenho na profissão, tá? Então, falando um pouco da inteligência emocional, essa foi a obra mais conhecida do Daniel Goleman. Hoje, eu vou falar de outro livro dele, que é o Foco, mas que também está relacionado com inteligência emocional, porém é mais direcionado no foco. Se você quiser saber mais sobre inteligência emocional, procura no Êxito, existem outros vídeos que tratam desse tema de uma outra forma, tá bom? Bom, algumas das obras que o Daniel Goleman escreveu depois de inteligência emocional Emoções que Curam, Ecointeligência, A Arte da Meditação, A Mente Meditativa. Inteligência Social também, A Nova Ciência das Relações Humanas. Esse foi publicado em 2016. Não, desculpa, foi em 2006. Errei. Ok? Então esse é um pouco sobre o Daniel Goleman. A história dele, né? Então ele é um psicólogo realmente que tem um nome já muito grande em todo mundo. E para ele ser conhecido, ele realmente teve que entregar valor. Essa é a parte legal. Ele só é conhecido hoje porque ele de fato fez a diferença na vida de muita gente. E eu sou uma dessas pessoas, porque depois que eu li o livro dele, a minha vida realmente mudou completamente. Eu comecei a aprender coisas que já estavam na minha cabeça, só que eu não percebia. Não percebia como o meu foco estava sendo direcionado, eu não percebia como eu era distraído, enfim. Então, realmente, quando eu li o conteúdo dele, isso agregou demais, não só na minha profissão, mas como no dia a dia, ok? Bom, agora que a gente já falou um pouco sobre o autor, eu vou de fato conversar sobre o conteúdo. E agora a gente vai começar falando de foco. Olha só, que clichê, né? Mas então assim, eu vou falar para vocês de 3 tipos de foco. Se você está com papel e caneta, anota. Se você não está, dá pause e anota em algum lugar. Procura papel e caneta. Bom, quais são os 3 tipos de focos iniciais que a gente vai falar? O primeiro é o foco interno. O segundo é o foco no outro.
é o foco no outro. E o terceiro é o foco externo, tá? Então vamos lá, foco interno, foco no outro e o foco externo. São 3 tipos de foco, ok? Bom, o foco interno é onde está a inteligência emocional, de certa forma. O foco interno trata-se de você focar nas suas emoções, nos seus valores. Você tem claro quais são os seus valores? Quais são os valores que determinam suas atitudes? Isso é muito importante ter. Se você tem, releia. Se você não tem, tenha claro os seus valores. Isso é fundamental para qualquer pessoa de sucesso e que seja congruente, que fala o que faz e que age da forma que pensa, ok? Então, assim, o foco interno vai mirar nas suas emoções, nos seus valores. O foco interno também ele fala um pouco, trata-se do seu corpo. Por exemplo, você estava sentindo a tua mão esquerda ou o seu pé direito enquanto eu estava falando com você agora há pouco? E agora? E agora que eu falei do teu pé e da sua mão? Você está sentindo eles? É disso que se trata o foco interno. Você sente quando o seu olho pisca, por exemplo? Às vezes você percebe, às vezes não, que talvez seja na maior parte do tempo. Você não precisa ficar piscando o teu olho para piscar. E quando você não percebe é porque a tua atenção ela está direcionada em outro lugar. Mas quando você foca nos seus olhos e pisca, quando você foca na sua mão, quando você foca na sua respiração, vamos falar bastante sobre respiração, você vai perceber que a respiração é um conteúdo que se conecta com todos os outros, até porque se você não respira, você não está vivo, né? Então a respiração, de fato, ela é fundamental para que você tenha consciência. Vamos falar um pouco sobre consciência mais para frente. Mas então vamos lá. Foco. Foco interno, emoções, valores, sentimentos, o teu corpo é seu foco interno. Bom, o foco no outro. O que tem no foco do outro? O foco no outro também trata das emoções, dos sentimentos e dos valores. Só que não é seu agora, é do outro. Como está o teu foco para perceber o que as pessoas estão sentindo? Você tem facilidade em perceber quando alguém está ficando triste ou quando ela está nervosa? Isso se trata do foco no outro, tá? O foco no outro, então, você vai perceber como está o corpo da pessoa também, a postura dela. Será que a pessoa está com uma postura mais encurvada? Ou ela está com uma postura mais ativa, ela está se mexendo bastante? Ou ela está mais tranquila? O corpo da pessoa diz muito sobre ela, diz muito sobre o que ela está sentindo. Assim como o teu corpo também diz sobre você. Então, enquanto você pega a resposta sobre você mesmo, percebendo como está o seu corpo, como está a sua postura, você também consegue saber como a pessoa está, percebendo a postura dela, percebendo o padrão de respiração dela, percebendo até o ritmo cardíaco da pessoa é possível perceber, analisando o corpo dela, tá? Você pode perceber quando a pessoa está mais acelerada, por exemplo, a boca dela pode ficar mais vermelha, o rosto fica mais rosado, a boca fica um pouco mais inchada porque o coração dela está mais acelerado. Esse é um exemplo, claro, não é sempre assim. Isso não é uma verdade absoluta. Quando a gente trata de pessoas, existem variáveis, obviamente. Bom, então falamos do foco interno, que são coisas direcionadas a nós. O foco externo é direcionado ao outro. O foco no outro, né? Então é foco em mim, foco no outro e o foco externo. O foco externo, ele trata mais do ambiente onde você está situado. Por exemplo, numa festa, você tem o foco interno, você sabe como você está, você foca na outra pessoa, mas você também foca no ambiente, nos lugares, nas outras pessoas que estão como figurantes ali na tua história, nos ambientes, nas luzes, você está percebendo o vento, tá calor ou tá frio aí onde você está? Tá barulho? Tá mais escuro, tá mais claro? Como que tá aí o ambiente? Esse tipo de coisa trata do foco externo, tá? Não se preocupe, vamos falar um pouco mais sobre os 3 no decorrer dos vídeos, tá? Quis dar realmente um resumo para você entender só o que é foco interno,
o que é foco no outro e o que é um foco externo, que é um foco no sistema, é um foco no ambiente onde você está, ok? Bom, pessoal, agora a gente já entendeu um pouco sobre o que é foco interno, o que é foco no outro e o que é um foco externo no ambiente. Também ouvimos alguma coisa sobre o escritor desse livro, Foco, e agora vamos falar sobre mais alguns temas no próximo vídeo, tá? Então, se você gostou, se você quer entender mais, outros temas também serão abordados nos próximos vídeos.